Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Juízes capítulo 17, palavra de Deus para nós. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, consagrou um dos seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá, estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, e roupa e o sustento. O levita entrou, consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Amém. Depois da morte de Sansão, que é aí o último dos juízes que aparece de maneira clara neste livro, o capítulo 17 de Juízes fala de um episódio que parece fora daquilo que o contexto de Juízes nos mostra. Mas este capítulo nos revela muito da realidade espiritual de Israel neste tempo de apostasia. Porque mesmo que as pessoas não estejam de fato buscando a Deus, buscando conhecer e fazer a vontade de Deus, no coração dos homens há um desejo por religiosidade. As pessoas, de alguma forma, elas querem ter uma experiência com Deus, elas querem se relacionar com o mundo espiritual. Mas sabe qual é o problema? É que nós só nos relacionamos com Deus se for da maneira correta, da maneira que Deus mesmo estabelece. A Bíblia diz que só há um Deus vivo e verdadeiro, e a maneira de nos achegarmos a este Deus é adorando somente a Ele, é através de Jesus, e a sua palavra que foi revelada nos ensina como viver para Deus. Porém, o homem, na sua religiosidade, ele muitas vezes vai tentar buscar a Deus da sua própria maneira, do seu próprio jeito, fazendo as coisas como ele imagina. Isso é religiosidade. É quando a gente quer realmente até um relacionamento ou se aproximar de Deus, mas da forma que o nosso próprio coração nos impulsiona. O capítulo 17 então de Juízes fala de um homem chamado Mica. Versículo 1 diz que ele era da região de Efraim. Os irmãos devem lembrar que a tribo de Efraim era uma tribo muito grande, mas que trouxe muitas contendas aí já nesse período. E ele tinha de alguma forma subtraído aí 1.100 moedas de prata da mãe dele. Sabe aquela coisa de roubar a própria família? Ele tinha feito isso. E aparentemente o texto nos mostra que ele se arrependeu, ele devolveu o dinheiro, e a mãe ficou tão feliz que pega parte desse dinheiro e faz um ídolo.
Irmãos, a Bíblia é clara quando Deus diz que Ele abomina qualquer imagem de escultura que o homem faça para adorar. Só que o coração do homem, ele tem uma tendência à idolatria. O que é um ídolo? Tudo que colocamos no lugar de Deus. E nós colocamos um ídolo para que a gente o adore ou busque, sempre para que ele faça a nossa vontade. Então a essência da idolatria é você buscar algo, confiar em algo que faça a sua vontade. Por isso há um perigo muito grande, porque mesmo nós que cremos que Jesus é o único Salvador e Senhor, nós podemos às vezes buscar até a Jesus, mas com a mentalidade de uma idolatria, no sentido de que buscar a Jesus para que Ele faça a nossa vontade. Jesus é o Senhor, nós é que temos que fazer a vontade dEle. A verdadeira adoração é conhecer a Deus, se entregar, se render a Deus para que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Esta é a verdadeira adoração. É buscar a Deus da maneira que Ele mesmo estabelece em Sua palavra. Ele nos ensina a viver em obediência, santidade, humildade, em amor. Então não adianta a gente achar que basta eu ter qualquer religião, basta eu acreditar em qualquer coisa, o importante é ter fé. Estas frases são frases enganosas do coração do homem. Perceba então que Mica, ele recebe de presente da mãe, ela viu que ele devolveu o dinheiro, ele recebe aí uma imagem de escultura e uma de fundição. Quantas vezes na Bíblia o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nenhum tipo de imagem. Inclusive para a própria nação de Israel, o Senhor disse que Ele nunca apareceu para eles em figura humana, eles nunca viram o Senhor, para que eles não fossem tentados nem mesmo a construir uma imagem para representar o próprio Deus. Uma imagem, por exemplo, que represente o próprio Jesus, é abominação, porque Deus, Ele é Espírito, e Ele nos ensina a adorá-lo em Espírito e em verdade. Qualquer imagem que possamos fazer vai distorcer, deformar, limitar qualquer possibilidade da visão real do Deus vivo e verdadeiro. Então Deus, Ele nos fez para adorá-lo, mas quando nós não adoramos o Deus verdadeiro, todos nós temos um coração que se inclina a vários tipos de idolatria, porque a Bíblia nos mostra, irmãos, que a idolatria, ela não é apenas com imagens de escultura. A Bíblia diz que o homem pode adorar, idolatrar o seu próprio ego. O egoísmo é esta idolatria a si mesmo. No Novo Testamento, o Senhor fala através do apóstolo Paulo que alguns, o seu ventre é o seu próprio Deus. Quando você diz que você vai fazer a sua vontade e vai pedir a bênção de Deus, você está adorando a você mesmo. Quando nós falamos que a gente só gosta da Bíblia de alguns aspectos, que nós só seguimos aquilo da Bíblia que a gente gosta, nós não estamos seguindo a Jesus, nós estamos seguindo a nós mesmos. A idolatria é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Por isso a Bíblia nos ensina a orar sempre para que Deus sonde, mostre o nosso coração e nos liberte de qualquer tipo de idolatria. Idolatria à nossa própria vontade, idolatria ao prazer. O que é a prostituição e a imoralidade, senão a idolatria ao prazer? A pessoa prefere ter aquele prazer proibido do que fazer a vontade de Deus, do que obedecer a Deus, do que se santificar para Deus. O que é a avareza? A Bíblia diz que é idolatria. A pessoa, ela busca, ela vive, ela pensa o dia todo, ela perde a sua paz, ela desobedece a Deus por causa do amor ao dinheiro, por causa do apego às coisas materiais. É um idólatra. A Bíblia diz que todo avarento é idólatra. E, irmãos, além disso, a Bíblia também fala que a idolatria é igual a pecado de feitiçaria. Por quê? Porque quando você coloca um Deus, uma imagem, ou algo que você estabelece, para através dele conseguir o que você quer, por trás dessa sua busca, os demônios vão agir. A Bíblia fala isso.
As forças malignas, elas querem realmente que você faça a sua vontade, o seu desejo. Por quê? Porque elas querem deformar a imagem de Deus na sua vida. Por que Deus não quer que a gente adore a nenhuma imagem, a nenhuma pessoa, a nenhum dom, inclusive nenhuma bênção? Deus quer que adore somente a Ele, por causa do Salmo 115. A Bíblia diz que aquele a quem nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Por isso Deus diz: adore somente a mim. Por quê? Porque isso vai te curar, te libertar, vai te tornar parecido com Jesus e vai fazer com que você viva a sua verdadeira essência. Salmo 115 diz que o idólatra, ele se torna semelhante ao ídolo. O ídolo, uma imagem, ela tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não escutam, elas não respondem, não tem fôlego. Então quem começa a adorar, ela vai perdendo o discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual. E todo idólatra, quanto mais ele se entrega aos ídolos, mais ele diz que ele não tem ídolos, que ele não adora ídolos. Alguns dizem: não, é apenas uma representação, é como apenas uma lembrança. Mas a Bíblia diz que isto é abominação. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Nós adoramos apenas ao Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos a Yahvé, o único Deus, através do Senhor Jesus, o Messias, o seu Filho, pelo poder, pela ação do Espírito Santo, é a presença de Deus que habita em nós e que nos ensina e que nos conduz. Irmãos, por que Juízes 17 diz que a idolatria estava ali no coração da nação? Porque está escrito no versículo número 6: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Quando você começa a falar que você vai viver da forma que você acha mais certo, você é um idólatra. E por que a gente faz isso? Quando nós não temos um referencial de autoridade absoluta. Não havia rei, não havia um sacerdote, eles não estavam sendo guiados. A Bíblia diz: o meu povo perece porque falta conhecimento, e porque os sacerdotes muitas vezes não estão trazendo conhecimento. Mas hoje, irmãos, nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus o Senhor. Ele veio, Ele nos ensinou a viver na presença de Deus. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. E os que adoram ao Deus vivo e verdadeiro estarão com Jesus eternamente, na verdadeira vida. Algumas pessoas estão hoje, a maior parte das pessoas, elas estão ansiosas, elas estão com medo. Por quê? Porque elas estão com medo de perder a vida diante de tantas coisas que têm acontecido. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus é a nossa vida. Ou seja, a vida biológica que nós temos aqui é apenas a antessala da verdadeira vida em Cristo que nos aguarda, aos que adoram ao Deus único e verdadeiro. Quanto aos ídolos, eles nada são. A Bíblia diz. Alguns dizem: mas eu orei, eu pedi aquela imagem. Todas as culturas têm esse misticismo. Eu pedi aquilo e eu consegui. Muitas vezes foi a graça comum do próprio Deus que te deu aquela resposta, porque Deus, Ele é bom e Ele faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. E aí alguns atribuem aquela fé mística num objeto, numa pessoa, inclusive em uma igreja. Irmãos, só o Senhor deve ser adorado, só o Senhor deve ser servido, somente a Ele adorarás. Algumas pessoas adoram até as coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que o apóstolo João, quando estava escrevendo Apocalipse, ele viu um anjo, e 2 vezes acontece isso. Ele ficou tão impressionado que ele se prostrou para adorar o anjo, e o anjo na mesma hora o repreende. O apóstolo João diz: por que você está me adorando? Eu sou conservo seu. Ou seja, os anjos, eles são servos de Deus e trabalham para abençoar os que vão herdar a salvação. E o anjo diz para João: adore somente a Deus. Será que nós também não precisamos ouvir isso constantemente? Senão nós adoramos às vezes os nossos amigos, queremos agradá-los mais do que a Deus. Adoramos às vezes a família, colocando acima do próprio Deus.
O Senhor Jesus falou que nós temos que amar a Ele acima nossos pais, nossos parentes. Por quê? Não é porque Deus está dizendo para você tratar a família de qualquer maneira. Você sabe o que Jesus está querendo dizer? Quando a gente ama a Deus acima de tudo, nós vamos ser melhores para a nossa própria família. Nós vamos abençoar a nossa família. E é muito interessante porque em Atos, quando os apóstolos começaram a ser usados por Deus e milagres começaram a acontecer, algumas pessoas olharam para eles e queriam adorá-los. Eles correram e falaram: que isso? Não fomos nós, não são os nossos méritos. E eles jamais deixaram alguém adorar a eles, porque eles conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Somente ao Senhor Jesus nós devemos adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, o capítulo 17 de Juízes nos mostra um povo sem conhecimento, sem reconhecer a autoridade da palavra de Deus e do Senhor Jesus. Eles vão fazer qualquer coisa. A família aqui, eles fazem alguns ídolos, começam a adorar dentro de casa. Depois passa ali um levita, que era da tribo de Levi, responsável inclusive em Israel para serviços de culto ao Senhor, e ele contrata este homem para ser um sacerdote próprio. Então você percebe aqui o dinheiro, os desejos pessoais, a desobediência a Deus, gerando uma religião falsa, que só expressa o coração de um homem longe de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, com um coração que adore somente a Ele. E o maior antídoto contra a idolatria é amar a verdade. Quanto mais você amar a verdade, você vai conhecer a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Importante perceber que o contexto aqui da idolatria tem um contexto familiar. Há muitas pessoas aprisionadas à idolatria porque dizem: mas a minha mãe me ensinou, a minha avó me ensinou. Mas é nesta hora que nós precisamos adorar a Deus e amar a Deus acima da nossa tradição familiar, porque a Bíblia diz que as tradições dos homens afastam muitas pessoas da palavra verdadeira de Deus. Que Deus possa nos dar luz para que a gente adore a Ele, somente a Ele, a nenhum pastor, a nenhuma religião, a nenhuma igreja. Nós adoramos a Deus e a Vé, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado a amar a Tua verdade, amar a Tua palavra. E o Senhor diz em sua palavra que haverá paz àqueles que sinceramente buscam a Jesus. Eu oro para que, através dessa palavra, todos nós possamos buscar todos os dias somente ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro, Yahvé, e ao seu Filho a quem o Senhor enviou, o nosso Senhor Jesus, porque esta é a vida eterna. Que cada um de nós possamos, amando o Senhor, ser libertos de toda idolatria do próprio coração, da vontade, do prazer, do dinheiro. Toda idolatria seja diariamente arrancada do nosso coração e possamos Te amar, Te contemplar e se tornar cada dia mais semelhantes a Jesus, adorando somente ao Senhor, em nome e pela graça de Jesus que nós Te pedimos. Amém, Senhor.